O evangelho deste 23 de setembro de 2018 é o de São Marcos, capítulo 9, do versículo 30 ao versículo 37, como vocês podem ver aqui no banner e na referência desse texto. Vocês podem dar um pause aí e ler o evangelho. Este evangelho de Marcos, que segue todo o evangelho escrito pela comunidade de São Marcos, respondendo uma pergunta angustiante na época: quem é Jesus? Quem é Jesus? Uma pergunta interna e uma pergunta de fora para dentro, para a própria comunidade responder: quem é Jesus? Então aqui, nesse trecho, a comunidade de Marcos apresenta Jesus como um mestre que ensina. Ele atravessa pelo meio da Galileia, sem alarme, acompanhado dos seus discípulos com o propósito de ensiná-los, de educá-los, de orientá-los. E o que ele ensinava, de acordo com esse catecismo desse trecho do Evangelho de São Marcos? Ele ensinava que o Filho do Homem, isto é, ele mesmo, Filho de Deus, Filho do Homem, conforme a linguagem do profeta Daniel, o Filho do Homem seria entregue nas mãos dos homens. Que homens? Do Império Romano, os fariseus, os saduceus, os escribas e o partido de Herodes. Esses são os homens para quem o Filho do Homem, o Filho de Deus, o próprio Jesus, seria entregue. Então, na verdade, nesse trecho do Evangelho se trata de duas coisas muito tensas, muito pesadas, que pedem decisão por parte da fé. A primeira tensão, o primeiro polo dessa tensão, digo melhor, é a questão da cruz. Jesus passava pelo meio da Galileia, acompanhado dos seus discípulos, em direção a Jerusalém, onde ele seria crucificado, como foi. Então aqui Marcos coloca Jesus antes da cruz. No entanto, o Evangelho de Marcos foi escrito lá pelo ano 50, de 50 a 75. Portanto, essa questão da cruz era tratada antes de Jesus ser crucificado e depois que ele foi crucificado, porque ela era um drama, ela é dramática na vida da fé, na vida da comunidade. E o que é a cruz? Tão dramática assim, tão pesada assim, tão representativa assim. A cruz para Jesus e para os cristãos primitivos, como deveria ser para os cristãos de todos os tempos, é essa tensão. Ela não é só o madeiro, o cruzamento do travessão no qual os braços de Jesus foram crucificados, foram pregados e amarrados com aquele vertical por onde o corpo de Jesus se estendeu e onde os pés foram pregados. A cruz não é só isso, isso é o máximo da cruz. Isso é a cruz morte. Essa é a cruz que é o ápice, é a chegada final de todo o processo da cruz ao longo da história de Jesus e como núcleo da fé cristã. A cruz é essa tensão composta pelo projeto de Jesus que quer avançar, que avança, que passa pelo meio da Galileia, que passa pelo meio dos obstáculos, que se dirige até onde a cruz se dependura. Mas todo esse trajeto, toda essa história de Jesus, toda a história da fé é cruz. Porque é o cruzamento de duas grandes forças que lutam uma contra a outra. Uma é do projeto de Jesus e a outra é do projeto da morte, do projeto da exploração, do projeto do massacre, o projeto da discriminação, o projeto do ódio, o projeto da dominação, o projeto do império, que é o Império Romano, reunindo todos os seus apoiadores, inclusive a religião que ajudou a crucificar Jesus. Essa é a cruz.
Essa é a tensão permanente da cruz. É essa tensão que nos acompanha sempre, a cruz. O lado, se nós tomarmos o lado do projeto de Jesus, que é esse que anda pelo meio da Galileia, isto é, pelo meio das cidades pequenas do interior, em cidades de trabalhadores e pescadores, pessoas humildes, pessoas doentes, pessoas discriminadas. Se tomarmos este lado, o risco sempre é a crucificação. Crucificação permanente. O desprezo que a cruz representa, a discriminação que a cruz representa, a exclusão que a cruz representa, o ódio que a cruz representa e, sobretudo, a morte que a cruz representa. Então, esta morte será permanente se tomarmos o lado certo. E qual é a marca dos que seguem, dos que optam, dos que abraçam a cruz, dos que não fogem da cruz? É o serviço. Servir era a grande missão de Jesus, como nós veremos no Evangelho do domingo que vem. Servir. Curvar-se para servir. Juntar-se ao povo para servir ao povo. Tornar-se igual ao povo e, mesmo sendo igual ao povo, para servir ao povo. Longe dos pedestais, longe dos palácios, longe da luxúria, longe dos exploradores, mas muito perto, muito junto e misturado com o povo que é vítima desses todos, que moram nos palácios, que moram nos ápices dos grandes sistemas de exploração. É ali que se serve. É ali o lugar de servir. Ali é o lugar de nos curvarmos para servir. É ali o lugar onde Jesus sempre serviu. Por isso, ele foi crucificado. E o segundo polo, que é um impasse, que até hoje acompanha os cristãos que estavam aí presentes na discussão dos discípulos deles, contemporâneos dele, como se fez presente depois da morte dele, enquanto a comunidade escrevia o Evangelho de Marcos, e que está presente hoje, que é a questão de quem é o maior. O Evangelho de Marcos conta-se nesta forma literária de escrever o Evangelho, que Jesus percebeu que os seus discípulos debatiam muito, discutiam muito ao longo da caminhada, e ele parou então no final para perguntar: o que vocês discutiam pelo caminho? E eles, em face da vergonha do conteúdo da discussão, eles se calaram. Mas Jesus percebeu qual era a discussão. Eles discutiam quem deveria ser o maior entre eles. Quem deveria exercer o poder entre eles. Quem deveria ser o chefe deles. Quem deveria comandar todo o processo depois da morte de Jesus. É aquela história, né? Nem bem o cadáver esfria e já começam a brigar pelo poder. Nesse caso, nem havia cadáver. O contrário da cruz, o contrário do serviço, é o privilégio. Para servir, poucos lutam, poucos disputam. Para enfrentar a cruz, poucos disputam. Mas pelos privilégios, a disputa, a concorrência, o fraticínio, até os atentados uns contra os outros, isto sempre existe. Para querer ser o maior, todo mundo briga, porque só um é o maior. Para servir, poucos brigam, porque a cruz exige serviço. Esta é a opção que nós temos que fazer ainda hoje. Lamentavelmente, muitas igrejas, pastores, padres, bispos, e ao longo da história, papas, os grandes primazes das igrejas, patriarcas das igrejas, procuraram ser os maiores, ou se juntar com os maiores. Hoje, nesta crise, num clima de guerra no Brasil e no mundo, muitas igrejas escolhem o maior, serem o maior, estarem com os maiores, se beneficiarem dos maiores, se acomodar
debaixo das asas dos poderosos e deixam de servir, deixam de seguir Jesus. Este é o grande impasse. Olha, eu não quero ser exemplo pintado em prosa e verso, a cores, para ninguém. Mas a minha escolha é pelo serviço, é pela cruz. Me enoja ser maior, me enoja a disputa para oprimir, me enoja a disputa religiosa pelo poder. Essa disputa é fraticida, é pecaminosa, é criminosa, é dona das divisões, das dissensões entre as pessoas. O que une é a cruz que se expressa no serviço, é a escolha que a cruz obriga a fazer. Se a cruz como crucificação, como martírio, como morte, como tentativa de exterminar quem luta com o povo, quem ama o povo, é um símbolo jurídico de quem oprime, como era do Império Romano. Se ela está nas mãos de quem oprime, de quem massacra, de quem mata, optar por servir, mesmo que tenha que enfrentá-la, é uma escolha da fé. Só serve quem crê, quem busca a religião, quem busca o poder, quem busca ser o maior, quem busca os maiores, não quer saber da cruz, não quer saber nem de Jesus, que é crucificado, e não quer saber de servir, que foi o que Jesus sempre foi. A biografia de Jesus é marcada pela cruz e pelo serviço que levou para a cruz que é consequência daquele que serve radicalmente. Que tu escolhas também o serviço, que tu escolhas a cruz, que tu escolhas Jesus, que está na cruz, que passou pela cruz. A cruz representa Jesus. Os maiores representam os que matam Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Participe diretamente do nosso canal e curta este e todos os vídeos que aqui publicamos. Inscreva-se em nosso canal. É uma forma de participar também. Acione o sininho para receber as novidades e os novos vídeos que aqui postamos. Compartilhe com cada vez mais pessoas os nossos vídeos daqui. E colabore. Olhe para esse banner aqui, copie o link que aparece e vá lá no nosso blog cartasproféticas.org e faça a sua colaboração. Contribua com esse trabalho raro, com esse trabalho importante de análise das notícias e dos fatos obscurecidos para a maioria da opinião pública. Muito obrigado e o nosso abraço agradecido e carinhoso a cada uma de vocês.